Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e bem-vindos a essa nova série do meu canal, onde eu vou apresentar uma noção que vocês já viram, noções específicas dessa grande noção no ensino médio, né? E vai ser uma noção muito importante para demonstrações de análise no geral, né? Então, alguns teoremas muito importantes da análise, a noção de limite, a noção de continuidade, a noção de derivabilidade, elas são construídas e definidas em cima dessa noção, que é a noção de sequências. Ok? Então, quando eu digo, por exemplo, que você já viram uma noção de sequência no ensino médio, eu quero dizer, por exemplo, uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, né? Essas duas progressões são tipos de sequências que se comportam de uma certa forma, ok? Então, vocês já viram casos específicos de sequências. Nessa série, eu vou apresentar uma noção generalizada. Obviamente, eu vou falar sobre essas duas progressões, né, no futuro, mas eu vou apresentar uma noção e definições, teoremas generalizados sobre sequências. Ok? Então nada melhor, né, então nesse vídeo eu vou apresentar vou falar sobre convergência, mas nada melhor do que começar com a definição de sequências, ok? Então a gente diz que uma sequência ela é real ou complexa, então obviamente pode ser um dos 2, né, vocês vão ver que se confunde muitas vezes. Tem poucos teoremas onde só funciona com um ou com o outro, beleza? E quando for o caso eu vou explicitar para vocês. Então uma sequência real complexa é uma família que a gente nota entre parênteses, então o n, com n pertencendo aos naturais, ok? Que é uma família de elementos de R ou C, né, então uma sequência real complexa, que é indexada sobre N. Então, por exemplo, uma família, né, então uma família de vetores ou uma família de pontos, a gente pode indexar com números, né, então, por exemplo, x1, x2, x3, etc, etc, né. Esses números eles são naturais, então quando a gente diz que é uma sequência que é indexada sobre N, né, então temos uma continuidade 1, 2, 3, 4, 5, a gente diz que ela é uma sequência, né, porque ela é indexada sobre N. E vocês veem bem que isso é uma função, por exemplo, se a gente quer definir um termo, o segundo termo, de acordo com o primeiro termo, né, então o próximo termo vai ser o último termo mais um, né, isso daqui é o que a gente chama de uma progressão aritmética de razão um, né, vocês veem que é uma função, a gente tem um f de x igual a alguma coisa que depende de x, beleza? Então é uma função de n que envia valores a R ou C. Beleza? E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a noção de convergência. Então vocês já viram em limites, que funciona exatamente igual, que a convergência, né, quando a gente diz que um valor é convergente, um limite é convergente, é quando ele tende a um valor finito, ok? Caso ele tende a um valor que não é finito, ou seja, infinito, ou um valor que não é definido pela função, a gente diz que é uma função que diverge, né, um limite que diverge. Ok? Então aqui temos a definição de convergência para sequências, então é uma noção bem parecida. A única diferença é que a gente utiliza mais a noção de bola, né? Então, caso vocês não sabem o que é uma bola, vê o vídeo que eu faço uma introdução à topologia, tá? Então a gente utiliza a definição de bola para espaços mais generalizados, mas isso funciona muito bem com a distância e com a definição, né? Com o n menos L, que é inferior ou igual a epsilon, que a gente vai ver isso no futuro desse vídeo, no caso. Ok? Então, uma sequência ela é convergente, então há valores em K, lembrando que K pode ser real ou complexo. Ela possui um limite L que pertence a esse K, C somente C. Então temos para todo epsilon estritamente superior a zero, existe um natural, né, um grande N, que para todo N que é maior que esse natural, esse UN, então o valor dessa sequência, né, obviamente para todo N, vai pertencer a uma bola de centro L e de raio epsilon. Isso quer dizer formalmente o quê? Caso vocês não lembrem da definição, é que a gente diz que epsilon vai ser uma distância, né, então no nosso caso é um raio, né, então, por exemplo, temos uma sequência, né, então temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4, né, aqui temos um gráfico aqui, né, e do nada eles vão começando a tender a um valor aqui, ok? Então o que que a gente faz? A gente pega um epsilon bem pequeno, né, a gente traça um raio desse epsilon, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para vocês verem melhor, né, e a gente traça uma bola, literalmente uma bola. Bom, era para ser uma bola, tá, ficou meio feio aqui, mas uma bola, ok? E a gente diz que o valor, então, no meio, que é L, então ele vai tender esse valor L, caso esse epsilon seja tão pequeno, quer dizer o quê? Que o valor vai entrar dentro dessa bola, que é suficientemente pequena, né, para a gente dizer que ele está tendendo a L, então que está tendendo ao centro dessa bola, ok? Então, para todo epsilon estritamente positivo, vai existir um certo rank, então um certo valor, então a partir do rank, sei lá, grande N aqui, né, que para todo número que vem após esse grande N, o valor vai estar convergente, ou seja, ele vai estar dentro dessa bola de raio epsilon e de centro L, beleza? Então,
é uma definição um pouquinho complicada, mas assim que vocês fazem um desenho, façam um desenho um pouquinho melhor do que o meu, isso daqui fica claro, né. Então, se os valores começam a ficar de mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, que a gente pode fazer uma bola bem pequena, então de raio epsilon, né, epsilon normalmente é um valor pequeno, a gente diz que esse valor é convergente a L. Então vamos fazer o nosso primeiro teorema, né. Então, seja o n, né, uma sequência real ou complexa, as 3 proposições são equivalentes. Então eu esqueci de notar que essa vai ser a proposição 1, essa daqui vai ser a 2 e essa daqui vai ser a 3, ok? Então temos que o n é uma sequência convergente em L, então L pertencendo, bom, eu notei aqui C, mas L pertencendo a R ou C, ok? A segunda proposição é a noção de convergência de limite, só que em vez de uma noção de bola, a gente usa uma noção de distância, né? Então que para todo epsilon estritamente superior a zero, vai existir um certo rank que pertence aos naturais, tal que para todo valor, a partir desse rank, temos esse valor absoluto, né, e no caso isso daqui é um enquadramento, né, então temos que o n é maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon, ok? Então vê o vídeo sobre limite, né, eu acho que foi o vídeo de continuidade que eu defini isso. E o terceiro ponto, que é um ponto realmente mais topológico, que diz que para toda vizinhança de V, então lembre-se, a vizinhança seria todos os elementos dentro dessa bola aqui, né, então a gente diz que é uma vizinhança porque são elementos que estão perto do limite L. Então para toda vizinhança V de L, vai existir um número natural, tal que para todo número, a partir desse número natural, ou seja, esse rank, o N vai pertencer a essa vizinhança, ou seja, ele vai pertencer a essa bola. Beleza? Então vamos demonstrar esse teorema. Vai ser uma demonstração, por implicação cíclica. Então vou mostrar que um implica 2, que 2 implica 3 e que 3 implica um. E aí vou mostrar que tudo aqui é equivalente. Beleza? Vocês vão ver que é bem simples, porque a gente vai reutilizar definições somente, né. Então se a gente mostrar, primeiramente, que um implica 2, beleza? Um implica 2. Então eu quero dizer que eu sei que o n é convergente e eu quero demonstrar que isso daqui é verdade. Bom, isso simplesmente é a definição, né. A gente sabe que um, né, é exatamente 2. Então o fato, né, dele ser convergente é exatamente respeitar essa definição num espaço métrico. Então se eu estou aplicando em C, eu sei que isso daqui é a definição em um espaço métrico, então o que que é um espaço métrico? É um espaço, um conjunto, né, então nosso conjunto C, que tem uma regra de distância, que no caso é a regra da norma, ou do valor absoluto aqui. Ok? Então isso daqui é verdadeiro no espaço métrico, porque é a definição de convergência, então um naturalmente implica 2 e não tem muito o que fazer. Então vocês viram só que foi bem simples. Agora que 2 implica 3. E 2 implica 3 é um pouquinho mais complicado, mas também não tem muito mistério, né, então a gente vai mostrar que se temos essa definição, né, pelo espaço métrico, isso já demonstra que no espaço topológico a definição vai se manter, beleza? Então, vamos lá, né, a gente vai considerar V uma vizinhança de L, então seja V uma vizinhança de L, ok? Então isso daqui é só para definir. Então a gente vai demonstrar, né, então qual que é a definição de uma vizinhança? Eu já demonstrei isso no canal. A gente sabe que isso, uma vizinhança é o quê? É que existe um epsilon que é estritamente positivo, né, tal que a bola aberta, no caso, a bola aberta de centro L e de raio epsilon, vai ser igual a um Z tal que a distância do valor absoluto, então de Z menos L, inferior a epsilon, ok? Então isso daqui é o que? É essa definição de uma bola, né? Então a bola tal, né, vai estar incluso nessa vizinhança, beleza? Então isso daqui, né, a gente está definindo uma vizinhança, isso quer dizer o quê? Que temos uma bola que vai estar incluso na vizinhança, ou seja, que vai estar vizinho dos valores de L, né? E de acordo com 2 em epsilon, a gente já sabe que existe um epsilon, no caso, não, perdão, não um epsilon, né, existe um valor natural n, então um n que pertence a n, tal que temos o n menos L, que é estritamente inferior a epsilon. Isso para todo n, né, eu esqueci de notar, mas para todo n. Então isso daqui já naturalmente diz que para todo n que é maior ou igual a grande N, então maior do que esse ranking, vamos ter que o n tem que pertencer, né, porque temos isso daqui, né, então tem que pertencer à bola de centro L e de raio epsilon, que está incluso na vizinhança. Então já temos a inclusão, né, já temos a implicação, perdão, que para toda vizinhança V de L, vamos ter essa definição aqui. E agora para 3 implica 1,
também bem simples, a gente vai utilizar a definição, né. Então a gente diz que para toda vizinhança temos aquela definição, e isso implica que a sequência é convergente, né. Então temos que a vizinhança vai ser igual a bola, né, de centro L de raio epsilon, né, e a gente sabe que de acordo com 3 temos essa definição aqui, né. Então a gente sabe que existe um N que pertence a E grande N, né, então que pertence aos naturais, tal que para todo N que é maior que esse rank, temos que o N pertence à vizinhança, ok? Então isso daqui já implica naturalmente que para todo N maior do que esse rank, ok? Né, se ele pertence à vizinhança, ele necessariamente, no espaço métrico, o valor absoluto vai ser menor do que epsilon. Então vamos ter que o N menos L é estritamente inferior a epsilon. Isso daqui é a definição de convergência. Então mostramos que 3 implica 1, que 1 implica 2, que 2 implica 3. Então, por implicação cíclica, todas essas são equivalentes. E o teorema está demonstrado. E, obviamente, temos uma definição para se temos divergência, né? Então, se temos um limite que tende a mais infinito ou menos infinito. Nesse caso, e é um caso específico, só funciona para uma sequência real. Como vocês sabem, no mundo dos complexos não temos uma noção de ordem, né, então mais infinito e menos infinito nos complexos a gente não entende muito bem o que que é ainda, né, então a gente diz que só para uma sequência real, o n possui um limite mais infinito, se e somente se temos para todo valor real, então essa é a diferença, né, não é pra mais para um natural, é para todo valor real vai existir um rank, tal que para todo natural maior do que esse rank, o n vai ser maior que todo o real possível, e se ele for estritamente maior do que todo o real, ele tem um limite mais infinito. E é equivalente a dizer em menos infinito se o n for estritamente inferior a todo real. Se ele é estritamente inferior a todo real, ele tende a menos infinito. Então temos aqui também uma definição, né, de divergência com uma sequência, nesse caso apenas real. Agora para o segundo teorema a gente vai falar sobre a unicidade do limite, muito importante, tá? Que diz que o limite de uma sequência, então real ou complexa, ele, se ele existe no caso, porque ele pode ser divergente, né? Então a gente supõe que existe um limite, ele vai ser único, ok? O que já tira toda a ambiguidade de tipo, ah, se ele tende a um, necessariamente todas as sequências ou todas as subsequências vão tender a um, ou elas podem tender a 2 ou 1,1 ou 1,001. Então, isso daqui já elimina todas essas confusões, dizendo que se temos um limite, ele é único, e apenas é ele que é o limite, ok? Então, obviamente, a gente vai considerar que o n é convergente, né? Senão não tem teorema, né, e a gente vai supor, pelo absurdo, que, né, o n possui 2 limites L1 e L2. Então temos que o limite de UN igual a L1 e o limite de UN igual a L2. Então a gente supõe que ele tem 2 limites distintos, ok? Então vai ser pelo absurdo, a gente vai mostrar que isso daqui é um absurdo, né? Então seja epsilon estritamente positivo, né, a gente vai utilizar a definição de convergência, né, então por definição de convergência para os dois casos, vamos ter que existe um rank N1, né, que pertence aos naturais, tal que para todo N maior que esse rank N1, temos que o N menos L1 vai ser estritamente inferior a epsilon, e temos a mesma coisa para N2. N2 aqui, né, vou reescrever tudo isso daqui, então, o N menos L2 vai ser estritamente inferior a epsilon. Beleza? E agora eu vou utilizar o máximo entre N1 e N2. Eu quero utilizar o maior rank possível entre essas duas sequências. No caso, esses dois limites. Então eu vou notar N0 vai ser igual ao máximo de N1 e N2. Né? Então temos que para todo N maior do que esse N0, então maior do que o máximo entre N1 e N2, né? A gente vai ter que o N menos L1 é estritamente inferior a epsilon, e que o n menos L2 é estritamente inferior a epsilon. Beleza? Agora a ideia é utilizar a desigualdade triangular com L1 menos L2. Ok? Então temos aqui que L1 menos L2 vai ser igual, e a gente vai fazer um tira e repõe. Então a gente vai ter L1 menos o n mais o n menos L2. Beleza? Então L1 menos L2 por desigualdade triangular vai ser menor do que o n menos L1 mais o n menos L2, ok? O n menos L1 é menor que epsilon, o n menos L2 é menor do que epsilon, então temos epsilon mais epsilon, então temos que L1 menos L2 é menor do que 2 epsilon.
ok? Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque a gente considera que epsilon é um valor muito, 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 muito pequeno, ok? Então, quando a gente diz muito pequeno, ele é tipo do valor um sobre, né, um valor muito grande, um valor até que tende ao infinito. Só que, obviamente, não pode tender ao infinito, então é um valor muito, muito, muito grande. Então, epsilon é muito pequeno. Então, quando a gente faz 2 vezes epsilon, é um valor menor ainda. Obviamente, se o valor for menor que um, é um valor menor ainda, né? Então, a gente diz que a distância deles é tão, tão pequena, é 2 vezes mais pequena do que ela já é pequena, a gente diz que isso é equivalente a dizer que a diferença L1 menos L2 igual a zero, ok? Então a gente aproxima isso a zero, porque epsilon é minúsculo. Então 2 vezes epsilon é menor ainda, ok? Então isso daqui implica que L1 tem que ser igual a L2, ok? Isso demonstra a unicidade do limite. Agora para o penúltimo teorema, né, a gente vai considerar uma noção com R barra, né, então a reta dos raios estendida, então vocês sabem que R barra é a mesma coisa que R união menos infinito mais infinito, tá? Uma notação que a gente utiliza bastante em noção de limite. Então a gente diz que o N é uma sequência real, dessa vez, né, então apenas real, e L é um valor que pertence a R barra. Então temos que essa sequência possui um limite L, se somente sei, para toda vizinhança de L, existe um N que pertence a N, né, tal que para todo N maior que esse rank, o N vai pertencer a essa vizinhança. Então, a gente, no caso, já fez uma definição dessa, só que a gente fez isso para o caso finito, né, a gente fez em R só, e para o caso finito. Agora, eu quero L que pertence à reta estendida, e então eu quero fazer o caso infinito, beleza? Então o caso finito já foi feito no começo do vídeo, vamos fazer L igual a mais infinito. Eu posso escrever L igual a mais infinito, porque L pertence a R barra, tá? Se ele não pertencesse, eu teria que dizer que L tende a mais infinito. Beleza? Então, eu quero mostrar uma equivalência, então vou fazer por dupla implicação, né? Então vou fazer a implicação de um lado, né? Então eu vou dizer que se o N tende a mais infinito, a gente sabe que por definição de uma, no caso, vamos dizer, convergência em mais infinito, porque estamos em R barra, ou uma divergência em mais infinito, a gente vai ter que para todo A que pertence a R, existe um N que pertence aos naturais, tal, que para todo N maior ou igual a grande N, temos que o N é maior que todos os reais possíveis, ok? Então isso é por definição, né? E a gente sabe que o segmento A mais infinito, no caso eu falei segmento mais, o intervalo A mais infinito, é uma vizinhança de mais infinito, porque A é qualquer valor real. Então já temos uma vizinhança aqui. Então é uma vizinhança de mais infinito, ok? Então a implicação de um lado já funcionou. Agora a implicação para o outro lado, ok? Então uma implicação para o outro lado, então a gente diz que para toda vizinhança de L existe um número natural, então o rank tal que para todo N maior do que grande N, temos que o N pertence a essa vizinhança, beleza? E eu vou considerar a vizinhança A mais infinito, beleza? Então se temos uma vizinhança de A mais infinito, a gente sabe então que temos um N tal que o N vai ser maior do que A. Para todo N que é maior do que esse ranking, né, porque se isso daqui temos uma vizinhança, né, a gente já sabe que isso daqui vem naturalmente, né, e isso é uma definição que o N tende a mais infinito, beleza? Então, na verdade, uma demonstração simples, a gente faz a mesma coisa para L menos infinito, só que a gente considera o intervalo menos infinito A, beleza? Então, na verdade, é uma demonstração que a gente já fez, né, só que agora a gente generaliza isso para o espaço, né, para reta dos reais estendida. E agora para o último teorema, mas um teorema bem importante, que diz que se temos uma sequência que envia valores em Z, então envia valores apenas relativos, então até agora a gente estava trabalhando com sequências que envia valores reais ou complexos, né? Se ele envia valores em Z, essa sequência ela apenas vai ser convergente se somente C ela é estacionária. Então a gente pensa isso logicamente, né? Porque se uma sequência envia valores como 2 ou 3, né? Se a gente vai somando esses valores, então 2, 3, 4, 5, uma hora ela tem que ficar estacionária. Então estacionária, como o nome diz, ela vai ficar parada, ela vai começar a enviar o mesmo valor toda hora. Então uma sequência, por exemplo, vai enviar 1. E ela só vai ser convergente a 1, né? Se ela for estacionária. Porque se ela só envia valores em Z, o próximo valor pode ser -1, ou 2, ou 3, e aí não tem como ser convergente.
beleza? Então, demonstração um pouquinho mais complicada, então o resultado ele parece evidente, no caso ele é um resultado evidente, mas a demonstração não é tão simples. Então temos um lado da demonstração que é simples, né, então vamos aí a fazer a implicação desse lado. Então eu vou mostrar que o fato dela ser estacionária, isso implica que é convergente, né, isso daqui é óbvio, né, se a gente utilizar a definição de estacionário, a gente diz que existe um N pertence aos naturais, tal que o N vai ser igual a todo valor a partir desse rank, né, então ele começa a ficar parado, né, isso para todo N maior do que esse rank. Então isso daqui já é convergente. Então ele é, como ela é estacionária a partir de um rank, ela converge para esse valor aqui, ok? Então esse lado é simples. Agora o fato dela ser convergente e isso implicar que é estacionária, já é um pouquinho mais complicado. Então vamos lá, né, eu vou fazer convergente implica estacionário, então está. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui para vocês verem melhor. Ok? Então eu vou supor que ela é convergente, né, eu quero partir dessa suposição, né, então suponhamos que o limite, quando n tende a mais infinito de o n, vai ser igual a L. E esse L pertence aos reais, por exemplo. Ok? E eu vou considerar um epsilon, seja epsilon, igual a 1/2. Ok? Então ele é maior, ele é estritamente superior a zero, ele é um valor pequeno, nem tanto, mas é um valor pequeno, e ele vai ser mais do que o suficiente para demonstrar isso. Ok? Então eu vou definir a bola de centro L e de raio epsilon, né, então de raio meio, ok? Isso daqui no espaço, na reta dos reais é a mesma coisa que o intervalo L menos 1/2 e L mais 1/2, ok? E vocês veem bem que nesse intervalo só temos apenas um inteiro, né? Um inteiro. Por quê? Porque se temos um inteiro aqui centrado, então, por exemplo, um, se vocês tiverem um menos meio, aqui vai ter meio, e um mais meio, aqui vai ter 1,5. Então aqui sempre vai caber apenas e somente apenas R$1. E é por isso que o epsilon 1/2 é mais do que o suficiente. Então é muito importante notar isso, né? Cabe apenas o inteiro. Então sabemos que o n ele é convergente e ele converge a um valor L. Então a gente sabe que existe um rank, tal que para todo valor maior do que esse rank aqui, vamos ter que o n pertence à vizinhança, no caso a bola L 1/2. 1/2 aqui. Ora, os UNs são inteiros que estão contidos no mesmo intervalo de comprimento, que é estritamente inferior a 1, então eles necessariamente têm que ser iguais, ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai existir um K que pertence aos relativos, tal que para todo, isso aqui é uma vírgula, tá? Para todo n maior do que esse rank, temos que o n vai estacionar, no caso ele vai valer esse K, porque todos estão contidos no intervalo menor do que 1. Ok? Isso aqui é uma definição equivalente, só que notada de uma outra maneira, de uma sequência estacionária. Então a gente demonstrou. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então é um vídeo um pouquinho mais complicado, vai ser uma série um pouquinho mais complicada para vocês que não gostam muito de análise, mas é muito importante, porque ele vai dar utensílios e noções muito importantes para o futuro, com noções bem mais legais, mas bem mais complicadas. Ok? Então a gente se vê para os próximos vídeos.